Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da história do canal. Hoje falaremos de um dos jogos mais icônicos da história dos videogames. Vamos falar de Fallout 1. Então prepare uma comidinha, relaxe e senta que lá vem história. Tudo começou em 1994, quando a falecida Interplay Production estava querendo desenvolver um novo RPG. Era conhecida por estar produzindo Westland de 88, Descent de 95 e anos depois Baldur's Gate em 98. Sua sede ficava na Califórnia e era uma referência na época, tendo excelentes críticas de jogos aclamados. A ideia inicial era desenvolver um novo RPG ambientado em um mundo pós-guerra apocalíptica que fosse sombrio, porém com uma pitada de humor negro e sátiras. Com Tim Kaine, Leonard e Jason Anderson foram encarregados de criar esse projeto. A inspiração veio de filmes sci-fi dos anos 50 e 60, como Mad Max, The Day the Earth Stood Still, e obras literárias como Boy and His Dog e Roadside Picnic. Tim Kaine liderou o desenvolvimento do motor gráfico que impulsionaria o jogo. Ele criou o Special, o Força, Percepção, Endurance, Carisma, Inteligência, Agilidade e Sorte, um sistema de atributos que influenciaria as habilidades e interações do jogador no jogo. Antes, a empresa usava o GURPS, Generic Universal Roleplay System, sistema genérico de RPG universal, mas por questões de licenciamento e custos, criaram esse novo sistema que casou muito bem com a proposta de Fallout 1. Se passou numa realidade alternativa, onde uma divergência tecnológica combinada com uma tensão geopolítica leva a uma guerra nuclear global em 2077, conhecida como a Grande Guerra. Depois que as bombas caem em 77, somos mostrados aos Vaults, onde o jogador assume o papel de Vault Deller, um habitante do Vault 13. O Vault nada mais era do que uma espécie de bunker criado pela Vault-Tec com a ajuda de outras empresas para, entre aspas, proteger e salvar as pessoas das bombas atômicas. War never changes. A história de Fallout 1 começa em 2161, aproximadamente 84 anos após a Grande Guerra realmente acontecer. A história se concentra em um Vault chamado Vault 13, quando o chip de água dele falha. O Overseer, atual líder do Vault 13, envia Deller, que é você, em uma missão crucial para salvar o Vault. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Dizendo que o futuro do Vault está em suas mãos e que todos lá dentro vão morrer se ele não conseguir. Após isso, Deller parte em uma missão ao mundo exterior atrás de consertar ou encontrar um novo chip de água. Ao longo de sua jornada, Deller interage com uma variedade de personagens, alguns amigáveis e outros nem tanto. Gente, como se trata de um RPG, os caminhos podem mudar de acordo com onde você explora, então eu vou mostrar o caminho mais provável feito pelo jogador. Enquanto explorava os ermos, Deller chega a Sherry Sands e conhece Aradesh, líder de Sherry Sands, o mesmo lugar que aparece no seriado Fallout da Prime Video, que foi uma das primeiras comunidades que Vault Deller encontra. Aradesh pede que ajuda a Deller para lidar com a ameaça dos Red Scorpions. Após ele ajudar Aradesh com a ameaça e resolver o problema e a segurança de Sherry Sands, Aradesh expressa sua gratidão e oferece informações sobre a localização do chip de água. Ele menciona que um grupo de comerciantes passou recentemente por lá e mencionou que um chip de água semelhante ao do Vault 13 poderia ser encontrado no Vault 15, uma antiga instalação da Vault-Tec localizada nas proximidades. Então Deller vai até o Vault 15 e tenta encontrar o tal chip. Ele vasculha todo o local após matar inúmeros inimigos e nada encontra. Enquanto explora os ermos, vê criaturas estranhas com formatos humanoides, uma raça de humanoides musculosos, muitas vezes agressivos e hostis aos humanos, os mutantes. Ele ouve boatos sobre um cara chamado The-Master que tem relações diretas com esses mutantes e que Deller encontrou pelo caminho. Aradesh pode te pedir novamente uma ajuda e dessa vez com sua filha, a Tandy, porque ela foi sequestrada pelos saqueadores. Após Sherry Sands, ele parte para Junktown, a cidade governada por Killian Darkwater, que tenta manter a paz e ordem entre os moradores e visitantes. Ele era xerife, tá? Em busca de mais informações como consertar o chip do Vault 13, lá você encontra o Dogmeat, um cão fiel que pode ser recrutado. Pode encontrar missões, trabalhos, comércios, confrontos e até conflitos.
como o de resolver o conflito entre Killian, o líder da cidade, o xerife, e Gizmo, comerciante e dono de um cassino. Gizmo é um dos principais antagonistas de Junktown, envolvido em crimes e corrupção. Você pode optar por confrontá-lo ou negociar com ele. Deller pode escolher apoiar Killian em sua luta contra a corrupção de Gizmo, ou que pode levar a uma batalha contra os capangas dele. As ações de Deller em Junktown podem ter repercussões significativas na história do jogo e nas relações com outras facções e personagens. Suas escolhas determinarão como Junktown e seus habitantes podem responder a ele, moldando assim uma experiência nos ermos. Após isso, ao longo de sua jornada, Deller encontra uma variedade de facções como a Irmandade do Aço, que é uma organização tecnológica e militar dedicada à preservação e conhecimento pré-guerra, os Super Mutantes de T-Master, a Ubologists, que são uma seita religiosa que adora a estrela de Arroyo em busca de alcançar a ascensão por meio de práticas místicas e tecnológicas. Há outras facções também. Após a visita de Junktown, o Deller tem várias opções para onde ir em sua jornada pelos ermos. Dependendo das escolhas do jogador e das missões que foram realizadas até então, a história pode se desdobrar de diferentes maneiras. Deller pode seguir para T-Hub, que é uma cidade maior e mais movimentada, que oferece oportunidades de comércio, recrutamento e missões. Geralmente é visitado depois de Junktown para que o jogador possa acumular recursos, aliados e informações antes de seguir em frente na história. Deller pode recrutar novos companheiros como Ian, Katja e Taiko, que podem oferecer habilidades úteis e apoios em sua jornada. Ele também pode explorar diferentes áreas da cidade, conversar com os habitantes e procurar pistas sobre o chip de água do Vault 13. T-Hub é o ponto de encontro de várias facções e grupos dos ermos. E o Vault Deller pode interagir com os membros da Irmandade do Aço, Caravaneiros, Mercenários, entre outros, fazendo as alianças ou enfrentando os conflitos conforme suas escolhas. No coração de T-Hub, uma missão crucial pode se desenrolar, que é o mistério do desvio de água. Quando a população enfrenta uma crise de abastecimento, Deller é chamado para investigar, conversando com os habitantes locais, reunindo pistas e conseguindo rumores. Ele mergulha na intriga atrás da escassez. Sua missão? Descobrir os culpados, encontrar uma solução e restaurar a esperança para os cidadãos de T-Hub. Mas cada escolha tem consequências e Deller deve decidir o destino da cidade. Isto enquanto ele enfrenta os desafios, confronta os suspeitos e molda o futuro de T-Hub em busca pela verdade. Após suas aventuras lá, Deller se encontra diante de um novo desafio, Necrópolis, uma cidade assolada pela presença dos supermutantes do T-Master. Enviado para investigar, ele mergulha nas ruas sombrias em busca de respostas. Será Necrópolis um refúgio de recursos valiosos ou uma armadilha mortal? Com cada passo, Deller se aproxima da verdade por trás do Vault e do destino dos ghouls que ali habitavam. Assista enquanto eles enfrentam o perigo, descobre segredos e desvenda o mistério de Necrópolis em sua jornada pelos ermos. Durante sua jornada, Deller percebe que os mutantes têm um plano de sequestrar pessoas para algum tipo de experimento. Enquanto ele ainda não pode fazer nada com isso, o que o motiva a seguir em direção a esse novo destino em sua jornada. Essas informações podem ser cruciais para sua principal missão, de encontrar o chip do Vault 13 e poder representar um passo importante em direção ao seu objetivo final. E através de interações com esses NPCs e eventos futuros que você descobre as pistas e a localização para o chip de água. O protagonista descobre mais sobre o T-Master e sua ambição de criar um exército mutantes a partir das pessoas sequestradas anteriormente. Porém, ele percebe que em um registro, o T-Master também está com um chip, onde ele não entende, já que não há muitos por aí. Mas aí que tá, o chip em questão que o T-Master possuía era o mesmo do Vault 13, ou seja, o opressor mentiu sobre o chip estar quebrado. Ainda não se sabe por que ele mentiu, se foi para motivar o protagonista ou controlar os habitantes do Vault 13. Mas o protagonista sabia que não poderia simplesmente voltar ao seu Vault e restabelecer a água lá. Ele iria precisar enfrentar de vez o T-Master e impedir que ele dominasse os ermos. A partir desse ponto na história, tem vários jeitos de saber a localização dele, do T-Master, durante a gameplay, conversa com NPCs, missões secundárias, até a exploração nos ermos. Vamos seguir como se ele já soubesse onde está a localização dele. Determinado a deter o T-Master, o Vault Deller parte em direção à base do T-Master
preparado para enfrentar inúmeras adversidades no caminho. Ao chegar na base, ele se vê diante de uma fortaleza formidável protegida por seguidores leais e criaturas mutantes. Apesar das dificuldades, Deller avança corajosamente enfrentando os perigos que surgem em seu caminho. Ele utiliza sua habilidade, estratégia e aliados para superar os desafios e se aproxima cada vez mais do confronto final. O plano do T-Master era o seguinte: ele tinha uma mente ligada a um tipo de um sistema do computador do Vault. Ele planejava usar o chip de água do Vault 13 para criar uma nova cepa do vírus, FEV, que era Forced Evolutionary Virus, que ele acredita ser capaz de tornar todos os seres humanos dos ermos imunes aos efeitos do ataque nuclear, de salvar a humanidade e permitir que elas prosperem em um mundo pós-apocalíptico. No entanto, esse plano é profundamente falho e perigoso, porque Deller descobre que a nova cepa do vírus, FEV, seria fatal para a maioria das pessoas. Além do mais, iriam transformar ela em grotescas aberrações mutantes, e além disso, o Master não percebeu que essa ação também acabaria com qualquer chance de variabilidade genética e evolução natural da humanidade, condenando a espécie em um futuro estagnado e sem esperança. Bom, a aparência dele era uma grande massa de tecido biológico. Ele era conhecido como Richard Grey e tinha partes do corpo e várias outras criaturas fundidas em sua própria forma. Ele é representado como uma massa grotesca de carne e tentáculo com um pouco de traços reconhecíveis de sua forma original. Uma batalha épica se desenrola entre os dois. You can destroy me, destroy. Onde o Walter Deller luta com todas as suas forças para deter o T-Master e impedir os seus planos. Ao confrontá-lo e interromper seus planos, o Deller impede uma catástrofe ainda maior nos ermos e protege a humanidade de um destino sombrio. O desfecho da história depende da escolha do jogador. O jogo possui 4 finais principais e outros menores. O primeiro e mais comum é que Deller pode emergir vitorioso destruindo o T-Master e seus planos, recuperando o chip de água e retornando ao Vault 13 como um herói aclamado. O segundo é a destruição do T-Master e do Vault 13. Quando Deller opta por destruir o Vault 13 e matar o Master, ele pode escolher detonar o núcleo do Vault 13 durante o confronto final. Isso resulta na destruição do Vault 13 e da base do T-Master, garantindo que nenhum dos dois represente uma ameaça futura. O terceiro final é assumindo o controle do Vault 13. Se Deller decidir se juntar ao T-Master e assumir o controle do Vault, ele pode escolher fundir somente com a do Master e tornar-se o novo líder do Vault 13 e do Master Arm. E isso leva a um futuro sombrio onde o Vault Deller governa sobre uma sociedade de supermutantes. O quarto final é o abandono dos ermos. Em algum dos desfechos, Vault Deller pode decidir literalmente abandonar os ermos e não retornar nem ao Vault 13 e nem depois de confrontar o Master. Isso resulta em um final sombrio onde o Deller vaga pelos ermos sem rumo e sem um lar ou propósito definido. Os finais menores são as ações baseadas nas escolhas do jogador. The death of the Master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the No Man's Land. The mutant attack on Necropolis spares none of its ghoulish inhabitants. After the mutant armies advance, they leave a truly dead city behind them. The mutant armies, led into battle by the fierce super mutants, destroy the followers of the apocalypse. Barely human carrion feeders pick over the followers' remains. In Shady Sands, Tandy helps her father Aradesh bring a new community and new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land.
Killian Darkwater takes firm control of Junktown, drives out the last of Gizmo's kind, and then enforces his own brand of frontier justice. Life is fair and safe under his law. The Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California, with little disruption or chaos. The Brotherhood wisely remains out of the power structure and becomes a major research and development house. The hub disperses before the might of the mutant army and will never recover. Thanks to your persistence, the Raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. None of the Raider survivors are ever heard from again. Your involvement with the various places and people of the Wasteland is well documented by future historians. Only a single question remained unanswered. What happened to you? Os finais menores em Fallout 1 oferecem uma miríade de desfechos para os personagens, comunidades e missões secundárias ao longo da jornada de Deller pelos ermos, desde o destino de companheiros até os resultados das ações do jogador em diversas comunidades. Cada escolha molda o desfecho do jogo, contribuindo para a riqueza da narrativa e a complexidade do mundo pós-apocalíptico de Fallout. Cada final reflete as escolhas únicas do jogador, proporcionando uma experiência única e personalizada em busca pela sobrevivência e redenção na desolada Wasteland. Ao longo do jogo, Deller é confrontado por dilemas éticos, desafios morais e os impactos de suas ações no mundo ao seu redor, a necessidade de tomar decisões responsáveis e considerar as consequências de nossas escolhas. Fallout 1 destaca as complexidades da natureza humana e de como as decisões individuais podem afetar não apenas a vida do próprio personagem, mas também o destino das comunidades inteiras, e até mesmo da humanidade como um todo. Fallout 1 nos lembra que nossas escolhas moldam nosso destino e, mesmo nos tempos mais sombrios, ainda podemos encontrar luz e significado através de nossas ações e conexões com os outros. Bom, se você gostou do vídeo e da história, dê um like e se inscreve. Se quiser a história completa de Fallout 2, comenta aí que eu faço pra vocês. Muito obrigado e valeu por tudo.